Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Betes de hoje no ar, edição de quinta-feira. Matheus Montenegro, vamos nessa. Temos Liga Europa, a famigerada Europa League e Sim. Brasileirão, duelo de tricolores. Temos um joguinho do Campeonato Brasileiro também, Fábio Hermano. Tudo bem com você? Como você está? Como vocês, espectadores, estão? Vamos que vamos. Uma quinta-feira diferente, né? Liga Europa. Eu, particularmente, não sou tão fã assim da competição, prefiro uma Champions Leaguezinha. Mas vamos que vamos. Temos muitos jogos aí para analisar. Contamos com o seu apoio. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, rumo aos 5 mil inscritos, tá? Estamos bem nessa corrida, temos aí pouco mais de um mês. A meta é 5 mil inscritos até o final de 2025. A gente conta aí com vocês. E também com a nossa parceira ScoreTabs, que temos aqui à disposição, uma ferramenta que a gente utiliza para fazer as análises dos jogos, uma ferramenta que é gratuita. Dá uma olhadinha lá, digita aí no Google ScoreTabs e conhece a plataforma. Se você gostar, a gente deixa a recomendação aí do nosso cupom de desconto hoje 10 para o plano Pro, né? Para você que é apostador, a ferramenta Pro, ela é mais recomendada, né? Traz mais filtros personalizados, mais detalhes voltados à aposta e tá rolando a Black Friday, né, Fábio Hermano? É isso, Black Friday lá no ScoreTabs, tá? Vou até mostrar aqui. Hoje, como é um programa mais curto, né? Dá tempo aqui, Sim. ó. Por apenas 137 no ano, tá? É um ano. Vai dar ali uma mensalidade de cerca de R$ 11, Isso. R$ 12. Você vai ter o ScoreTabs Pro, tá? Acesso total, palpites com IA, filtros ao vivo, também pré-live, banca automática, tá? E você consegue ver aqui os resultados, tá? Na banca automática, que se a banca tá boa, se a banca tá ruim, enfim, dos palpites indicados aí pela ferramenta Pro. Também tem o ScoreTabs Bots, né? Que é um bots personalizados aí, você vai receber alertas automáticos, automatizar suas análises, enfim. Tudo isso aí com 83% de desconto, apenas 137 anual, tá? Você paga uma vez só, 137, tem um ano de ScoreTabs, né? O preço após a Black Friday vai para 813, tá? Então aproveita, é uma economia aí de R$ 675 e será mais se você utilizar o nosso cupom hoje 10, tá? Ainda tem 10% de desconto se você utilizar aí o nosso cupom na Black Friday do ScoreTabs, inclusive nos nossos shorts, né? No nosso shorts aqui do YouTube, tem o palpite Pro, tá? Do ScoreTabs diariamente e a assertividade é boa, viu? É Os caras só estão acertando mais conferir. que a gente, viu, mano? A gente É já só vai parar de fazer conferir. vídeo. E Aí é só complicado, botar, né? só botar o Vamos que Score vamos. Tabs aqui, botar o robô aqui para apresentar no nosso lugar, porque a assertividade é muito alta, então vale muito a pena você assinar o Score Tabs, você não vai se arrepender. Bom, vamos nessa? Simbora. Eu tava ajeitando aqui o ventilador, o áudio não tá ruim não, né? Por isso que eu tava aqui me mexendo. Não, tá perfeito. Vamos nessa. Vamos embora. Temos Brasileirão, tá? Nesta quinta, mas vamos começar pela Liga Europa, né? Jogos mais cedo. Temos aqui, são 18 jogos, né? Mas separamos 18. 7 aqui, que a gente julga mais interessante. Temos Aston Villa e Young Boys, né? Um duelo bem discrepante. Na Uhum. tabela, o Aston Villa é o sexto, tem 3 vitórias e uma derrota. E o Young Boys, né? Tem 2 vitórias e 2 empates, tá? Young Boys que era o time que o Michael Jackson gostava, né, Aí é Matheus Mutinho, que loucura. você Não, sabe, essa né? piada aí é complicada, Vamos né? lá. O Young Boys marcou 6 gols, sofreu 10. E o Aston Villa marcou 6 gols e tomou 2 só. O Aston Villa que tá fazendo mais uma boa temporada, né? Quarto lugar da Premier League, tá? Vem num recorte recente muito bom aí. Nos últimos 6 jogos de Premier League, ele tem 5 vitórias e só uma derrota, que foi fora pro Liverpool, tá? É uma disparidade muito grande, né? O Young Boys ele é vice-líder lá do campeonato suíço, mas não dá nem para comparar os adversários aí que as duas equipes têm, né? E até mesmo na Liga Europa a gente chega uma diferença grande. Esses aí são jogos em casa, né, do Aston Villa? Sequência em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias consecutivas em casa, tá? Da equipe do Aston Villa. E o retrospecto nessa Europa League, vamos passar aqui. Venceu o Maccabi Tel Aviv e perdeu pro gol a Red Eagles, né? Até teve mais chances, mais volume, Sim. mas perdeu por 2-1 fora. Fora ganhou do Feyenoord e em casa ganhou do Bolonha, tá? A tabela não foi tão simples não, mas tem 3 vitórias e uma derrota. Já o Young Boys, aqui na Liga Europa, vamos ver a campanha, tomou 4 do PAOK, ou PAOK, ganhou do Ludogorets da Bulgária. Bulgária, né? Ganhou aqui do FCSB 2-0 e perdeu do Panathinaikos por 4-1 em casa, né? Então Sim. realmente
É um jogo aqui que não tem discussão, né, Matheus Moisés? A menos que o Pois Aston é. Villa dê aquela pipocada, entre com Ou aquela o poupada, time tá? sub-20, né? Eu ia A mesma destacar isso aí, né? reserva, assim, em É casa. superior, é Pô, superior. Mas eu falo assim, ó, a gente é 100% transparente, né? A gente tem que gravar com antecedência aqui para o vídeo ir ao ar com certa previsibilidade. A gente tá gravando aqui 1 hora da tarde da quarta-feira, um dia antes aí, 24 horas antes do jogo praticamente, né? A previsão é que o Aston Villa vá titular, tá? O Dibu Martinez, o Konsa, o Watkins do ataque, todo mundo tá provável para esse jogo. Mas é bom você que tá assistindo aí esse vídeo mais perto da hora do jogo dar uma checada. Porém, é aquela coisa, para uma múltiplazinha, para dupla, eu acho que a vitória vale a pena, uma cotaçãozinha que não é tão atrativa, né? Mas é por isso que eu digo que para uma múltipla, né? Porque para pegar uma aposta simples no de 1.2, eu acho que é complicado, mas você pode dar aquela incrementada, né, velho? Você pode pegar a vitória com 2 gols, aí já dá uma aumentada na odd. A discrepância é de fato muito grande, o momento do Aston Villa é muito bom, vai estar em casa, então eu gosto aí da vitória da equipe inglesa. sobre a escalação, né? Sobretudo na Europa, é muito difícil você saber, tá? Se o time vai Sim, com titular ou reserva, porque não vaza. No futebol brasileiro até vaza, né? O Palmeiras é um sim. pouco antes do jogo, mas no futebol europeu você só sabe realmente 1 hora antes do jogo. Então, assim, Uhum. tem que esperar realmente ali 1 hora antes da partida para você saber se o time vai com força máxima ou não. Bom, temos Porto e Nice, né? Duelo de um time português contra um time francês. O Nice perdeu os 4 jogos, Matheus Montenegro. Tomou 9 gols, marcou 4. O Porto marcou 4, sofreu 4. 2 vitórias, um empate e uma derrota. E vou além, tá? O Nice, ele vem de uma derrota em casa por 5-1 para o Olympique de É, Marseille lá no Campeonato Francês, tá? Ele vem de 2 derrotas seguidas, ele perdeu antes para o Metz também. Então, é um momento de instabilidade da equipe francesa, que é só o 9º lugar no Campeonato Francês, e tem um início muito ruim aí na Liga Europa, né? Por outro lado, a gente vê que o Porto começou muito bem a temporada. o É o Porto em campeonato mais casa, ó. fraco, né? Dá para relativizar isso aí também. O Porto em casa tem 8 vitórias e 2 empates, tá? Nos últimos 10 jogos. A equipe do Nice, jogando como visitante, só tem uma vitória nos últimos 10 jogos, tá? E vamos pegar aqui os jogos pela Liga Europa, né? O Porto só tem uma derrota que foi pro Nottingham Forest, tá? Sim. Na Liga Europa. Vamos pegar aqui. Ganhou empatou com o Trash fora, né? 1-1. Perdeu do Forest e ganhou de Estrela Vermelha e Salzburg, tá? Uhum. Essa campanha da equipe do Porto. Já a equipe francesa, né, que até jogou pré-Champions, né, caiu pro Benfica, né, um português. Perdeu do Freiburg, perdeu do Celta, perdeu do Fenerbahçe e perdeu da Roma. Mas Ambas deixou marcam em gol em todos. todos os jogos, né? E over dois e Pois meio é. também. Sim, pois é, né? Eu acho que pode ser uma leitura também para esse jogo, né? É um confronto um pouquinho mais difícil do que os que a gente está analisando aí, né? A gente vê cenários de equipes favoritas, equipes que jogam grandes ligas, casos de Aston Villa, Real Betis, Roma, Nottingham Forest, que a gente vai ver logo mais, são cenários bem parecidos. Times de grandes ligas que vão estar jogando em casa contra adversários mais fracos. A questão aqui é que o Porto vai estar enfrentando um adversário um pouco mais qualificado, né? O Nice, dentro do cenário do campeonato francês, ele é um timezinho ali de médio para cima. O Porto, do campeonato português, sobra, né? Então, assim, pela odd, eu acho que é até interessante essa vitória do Porto, tá? É uma oddzinha mais alta do que os outros jogos ali que a gente vai analisar, como é o caso de Aston Villa, que a gente acabou de ver. Mas eu acho que aqui você pode ir no overgoals também, né? A gente vê que o Nice, mesmo com 4 derrotas, fez gol em todos os jogos. Então você tem, por exemplo, ali mais de 1,5 gols como uma alternativa, ao meu ver, que é Já mais paga segura do ali que a vitória cerca de seca. 1,25, né? E se você quiser uma odd mais alta, o que é que eu acho que você pode fazer? Dupla hipótese do Porto com mais de 1,5 gols no jogo. É interessante essa aí. Muito bem. Temos agora os jogos ainda 3h45, né? O último aqui que a gente vai analisar. 2,45. 2h45, Roma e Midtjylland, né? Perfeito. Time que é o líder, Bela tá? pronúncia. Sim. Quatro vitórias, nenhuma derrota, 11 gols marcados, 3 sofridos. O Porto aqui tem 2 vitórias e 2 derrotas. Marcou 5, sofreu 4. Vamos ver aqui os jogos, né? Vamos começar pelo Midtjylland, né? Vamos ver aqui Sim. quais foram essas 4 vitórias. Porque às vezes você vê, 4 vitórias também às vezes não pega ninguém, né? Hum. Celtic 3-1, Maccabi Tel Aviv 3-0, Nottingham Forest 3-2 e Sturm Graz 2-0. Eu vou dar uma relativizadinha aqui pequena, que é o seguinte: o Nottingham Forest, quando ele ganha, estava numa fase horripilante, né? Agora é que a equipe Isso. inglesa deu uma melhorada. E o Maccabi Tel Aviv foi uma vitória fora, mas vale lembrar que a equipe israelense não joga em casa. Então eu acho que dá para dar uma leve relativizada. E o Não foi uma Celtic tá muito tabela mal, né? baba, não. O Celtic tá muito mal. Não foi uma tabela baba, não. Não tô querendo desmerecer o Midtjylland. Mas não foi uma tarefa difícil, né? Foi uma tabela ok.
O Porto ganhou do Rangers 2-0, perdeu em casa do Vitória Pilsen, perdeu em casa do Lille, tá? Perdeu os 2 jogos em casa e venceu fora Nice e venceu fora o Rangers, né? Então, se bem que no recorte recente, né? Sobretudo no campeonato italiano, a Ele campanha tá é boa, bem, né? Ó, em casa, deixa eu ver aqui no geral, nos últimos 5 jogos no campeonato italiano, a Roma ganhou 4 e perdeu só 1. E é um time que leva muito pouco gol, tá, velho? Eu acho que vale a pena a gente destacar isso. Ele é o líder do campeonato italiano, inclusive, só sofreu 6 gols lá, tá? Em 12 jogos, uma média de gols sofridos de 0,5 por jogo. E aí a gente pode entrar no mérito da Liga Europa. Aqui eu já acho que a Roma é mais difícil de poupar. Porque, cara, ela tá precisando de resultado, né? Ela já deu umas vaciladas na Liga Europa, né? Perdeu 2, né? Foi 2? Isso. Ou uma? Perdeu 2 jogos. 2 em casa, as 2 em casa. As 2 em casa. Vem de uma vitória interessante contra o Rangers, que tá mal, mas dá um ânimo, né? E eu gosto por causa da odd da vitória da Roma também, tá? Eu gosto dessa vitória da Roma. Aí, se você quiser se proteger um pouquinho a mais, é aquela velha história. Dupla hipótese com gol, né? Pra botar numa múltipla. Só que a vitória da Roma, se ele não fizer um gol cedo, você tiver a oportunidade de apostar no ao vivo, você pode pegar até como uma aposta simples, porque já tá 1,45. Então não vai demorar muito pra essa odd dar uma subidinha. Cara, eu fugiria, tá? Dessa vitória da Roma, assim. Tu acha, boy? Eu acho que só se dá uma poupada, velho. Cara, ele perdeu pro Vitória Pilsen, né, em casa. Perdeu pro... Sim, deu uma melhorada de lá pra cá. Deu uma... Mas assim, até no italiano ele tava com boas vitórias, né, antes desse jogo, assim. Em casa, sobretudo. Eu acho que assim, eu até posso apostar num dupla chance Roma, mas a vitória, assim, eu acho que pode acontecer, mas eu acho que tem o seu risco, tá? Dos times que jogam em casa aqui, que a gente vai analisar, eu acho que é o mais arriscado, inclusive, de todos. Não à toa é a maior odd, né? Agora, sim, eu acho que o que você pode fazer é o dupla com under, agora uma linha esticada de under goals, tá? Não um under 3,5, mas um dupla com under, cara, 4,5, ou até 5,5 se der, dependendo da odd aí que você quiser. Porque a Roma é um timezinho que leva poucos gols, né, velho? A maioria das vitórias da Roma foram por 1-0 nessa temporada. Ó, dupla então, com under 4,5 tá 1,38. Dupla com under 5,5 tá 1,24. Um dupla com under 5,5 para você jogar numa dupla, eu acho que tem esse valor, sim. É uma proteção bem grande, tá? Muito bem. Vamos seguir aqui, né, para Betis e o Trash, time holandês. Sim, nono contra 32º. Um dos piores times aí da Liga. Não venceu, tá? Um empate, 3 derrotas. O primeiro empate foi na rodada passada contra o Porto em casa. Sim. E o Betis não perdeu, tá? 2 vitórias, 2 empates. Teve uma tabela não tão fácil. Vou até mostrar os jogos do Betis aqui, porque foram joguinhos contra equipes importantes, de ligas fortes. E não perdeu, ganhou do Lyon por 2-0. Aí empatou fora com o Genk, que é um time que na Bélgica ali joga até a Liga dos Campeões. Aí o jogo mais fácil foi esse Ludogorets e empatou com o Foch, que também é um time de Premier League, querendo ou não, tava mal nessa época, mas era a primeira rodada, tá? Então ele tem 2 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu, e pega aí o Trash, né, que a gente vai ver aqui. Como eu já disse, só tem 1 ponto, que é um empate com o Porto, e deixa eu pegar aqui, ganhou do Ajax, hein, recentemente no campeonato. Empatou com o Porto? Não é porque também o Ajax tá uma baba, né, velho, esse ano. Perdeu até do Benfica em casa. Perdeu do Freiburg, perdeu do Bran e perdeu do Lyon, tá? E sem fazer gol nessas 3 derrotas. E vou além. O goleiro foi expulso contra o Porto, tá? O goleiro reserva nesse jogo aí contra o Real Betis. Tem esse ponto aí importante a destacar. É mais um time que a gente... É aquela velha história, né? É difícil você ter a certeza de se o Betis vai titular ou não. Mas na escalação provável, tá ali o Antony de titular, então deve ir com o que tem de melhor disposição, tá? É um cenário parecido com o do Porto pela odd, mas eu ainda prefiro a vitória do Betis do que a do Porto, tá? O adversário é mais frágil aqui. O Trash é mais quase igual, né? A gente tá falando de um Trash que é time de meio de tabela da Eredivisie, né? Que não tá entre as top ligas do mundo, né? E sem o goleiro titular, ainda mais, você pode botar isso aí na conta. Eu acho interessante, sim, essa vitóriazinha aí do Betis, tá? Gosto. Muito bem. E o ataque do Betis faz mais gols do que o ataque do Porto, né? Então, dúvida, você pega... Quem faz mais gol desse time? Pois é. Na dúvida. O Betis é porque o Lo Celso é dúvida ainda, né? Mas, pô, tem o Antony e tem o Bakambu também de centroavante, que são jogadores ali interessantes, tá? Tem mais qualidade esse time do Betis, pode-se dizer isso aí. Bom, temos Maccabi Tel Aviv e Lyon, tá? O Lyon que vem numa sequência ruim em geral, mas na Liga Europa tá bem, tá? 3 vitórias, só uma derrota que foi pro Betis, né, na última rodada. O Maccabi não venceu, o Maccabi tem aquela questão que não joga em Israel, né? Os jogos em casa
são jogos em campo neutro. Vamos pegar aqui a sequência, né? Esse aí vai ser na Sérvia, tá? Na casa do Batla Topola. Ó, perdeu do Aston Villa, perdeu do Midtjylland, perdeu do Dinamo Zagreb e empatou com o PAOK, tá? Sim. Campanha bem fraca aí do Maccabi. E o Lyon, campanha boa, aqui pelo menos na Liga Europa. Ganhou do Basel, ganhou do Salzburg e ganhou do Trieste sem sofrer gols. E aqui perdeu do Betis por 2-0, mas foi um placar mentiroso, viu? Foi um jogo bem movimentado, o Lyon teve várias chances, não aproveitou, e aí o Betis aproveitou e fez 2-0. O Maccabi Tel Aviv é vice-líder lá do Campeonato Israelense, né? Tem essa dificuldade aí de não poder jogar em casa. E aí eu acho que isso aí concede valor para a equipe do Lyon, que naturalmente já é mais time e joga em campo neutro, né, velho? Então, levando em consideração que é uma odd 1,72, até me corrigindo, é a maior odd aqui dos jogos que a gente está analisando, né? Eu acho que tem valor sim do lado do Lyon, tá? Eu não iria numa vitória seca, pelo fator de não ser em casa, por mais que seja no campo neutro, né? Não tá em casa. Mas, cara, aqui já abre margem para você pegar um dupla hipótese com um golzinho, para se proteger mais. Se quiser se O dupla arriscar, já é um quase pouco 1,20, mais. né? Velho, o Maccabi Tel Aviv, ele tá tendo muitas dificuldades aí na Liga Europa, como a gente consegue ver, né, velho? Dupla com gol, para uma duplinha já vale a pena, né? Muito bem. Outro jogo aqui da Liga Europa é Bolonha e RB Salzburg, tá? O Bolonha que tá bem, é um time que perde muito pouco, mas não tá tão bem na Liga Europa, né? Ele só perdeu um jogo, né? Marcou 3 gols, sofreu 3, uma vitória, 2 empates e uma derrota. O Salzburg venceu um jogo, perdeu 3, tá? Times com poucos gols no geral, né? Ali, média de 1,5 gol por jogo, mais ou menos. Temos essa estatística aí. O Bolonha tá invicto a 11 jogos, tá? Mais uma boa campanha na Série A italiana, vem de 2 boas vitórias, está em 5º lugar lá na Série A. E aqui só perdeu na primeira rodada pro Aston Villa, né? Fora de casa, 1-0. Aí empata com o Freiburg, vence o FC SB e fica com o Brann 0-0. Ele jogou contra o Brann, ele teve uma expulsão no primeiro tempo, tá? Isso aí acabou complicando. Mas mesmo com a menos pressionou, mas não conseguiu fazer o gol. E o time austríaco, né, o Red Bull Salzburg, ganhou do Go Ahead Eagles em casa, mas perde para a Ferencváros em casa, perde do Lyon fora e perde em casa do Porto, né? Já jogou 3 jogos em casa, inclusive. Sim. Mas um joguinho interessante, né? Um odds 1.4 tem seu valor, tá? Tem seu valor aqui. Se fosse para elencar esses joguinhos de ordem 1.4, eu preferia o do Betis ainda, depois o do Bolonha e depois o do Porto, tá? Em ordem de prioridade, de onde eu vejo mais valor. Fazendo ali uma relação custo-benefício, considerando tanto o nível das equipes quanto dos seus adversários, né? E aí fica a critério do apostador, se quer fazer uma múltipla, se só quer ir numa simples, eu recomendaria mais o do Betis. Mas eu acho interessante também aqui o Bolonha, tá, velho? É mais uma temporada boa, um time difícil de ser batido, tá sofrendo poucos gols, né? Eu gostaria de destacar isso aí, inclusive, também, ó. Nas últimas 6 partidas que ele disputa, ele só levou gol em 2 delas, tá? Ele já não leva gol a 3 jogos. Então, interessante, velho. Interessante aí esse Bolonha. Muito bem, é E isso. deve ir com força máxima também, tá? Mais uma vez, até porque tá mal, né, na tabela aqui, então precisa do resultado. Bom, para fechar, né, acho que é isso, né, o último jogo da Liga Europa. Nottingham Forest, sim. Malmo aqui é uma leitura muito parecida com o Aston Villa e Young Boys, né? O Forest tem 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, marcou 6 gols, sofreu 5. O Malmo não venceu ainda, tá? Tem 1 empate e 3 derrotas. Vou passar os jogos aqui, Matheus Montenegro, aí você dá a sua leitura aqui sobre essa partida. O Forest que empata fora com o Betis, perde em casa do Midtjylland, ganha do Porto em casa e só fica no 0-0 com o Sturm Graz, tá? Mas é um time que tava mal, melhorou agora, né? Então tem esse ponto pra gente abordar. E a equipe do Malmo, deixa eu só passar aqui o Malmo, aí você completa. O Malmo que perdeu do Panathinaikos, empatou com o Zagreb, perdeu do Vitória Pilsen e perdeu em casa do Ludogorets. Cara, tem um ponto importante sobre esse jogo, tá? O Malmo, ele já encerrou a liga, né? A sua temporada. Vale lembrar que alguns campeonatos ali da Escandinávia, né? Do norte da Europa, eles meio que seguem o padrão aqui do Campeonato Brasileiro. Não é igual a temporada europeia que começa no meio do ano. Que neva, né? Se o cara... Questão de climática, né? Essa época agora é um absurdo lá. E aí o Campeonato Sueco já terminou e ele foi 6º lugar, tá? O clube lá, que é um dos mais tradicionais, um dos maiores do país, quiçá o maior, acredito eu que seja o maior, diga-se de passagem,
terminou em 6º lugar no Campeonato Sueco, e inclusive está disputando amistosos para manter o ritmo, né? Então ele vem de um amistoso, inclusive, aí. Só que nos 7 últimos jogos oficiais da temporada ele só teve uma vitória. A grande questão quer dizer, e aí eu vou trazendo esse contexto do Malmö, eu vou destacar o fato de que ele está bem fisicamente, né? Não está tendo uma sequência de jogos tão grande ali quanto o Nottingham Forest, que existe uma probabilidade maior do que os outros jogos que a gente analisou de poupar jogadores. Porque o Nottingham Forest ele começou mal na Premier League. E agora que ele vem de uma melhora, vencendo o Liverpool por 3-0 fora de casa, né? E venceu outro jogo também antes desse, não foi? Antes do Liverpool. Ele vem de 2 vitórias na Premier League. Ganhou do Leeds também, de 3-1. E aí eu acho que pode dar uma poupada, tá? O Nottingham Forest. E é onde eu entro com o meu receio nesse jogo. Porque a odd, ela não é tão atrativa quanto a de outros que a gente analisou. Se fosse pelo menos 1.4, aí beleza. Só que 1.2 eu já tenho um receio um pouco maior, tá? Por isso que o do Nottingham Forest não vai entrar aí na conta dos melhores do dia, né? Exatamente essa vitória, mas eu acho que a vitória realmente... A vitória deve vir. Eu só não vejo tanto valor para botar no bilhete pronto do dia. Eu acho que entre as vitórias, né, talvez seja um pouco custo-benefício e risco, né? Tem outras bem melhores, né? Perfeito. Então, tem esse ponto. Bom, é isso. Para fechar, tem Brasileirão, Fluminense e São Paulo. Briga por Libertadores, tá? 8º contra 7º. Basicamente aqui já foi, né? Até o Fluminense aqui, até se o São Paulo vencer, ele vai diminuir para 4 pontos, com 6 pontos em disputa. Ele poderia até pegar essa 7ª vaga, mas é difícil, né? Então o Fluminense tem esse jogo para confirmar, tá? Se o Fluminense vence, ele está pelo menos na pré-Libertadores e ele quer a vaga direta, né? Porque o 5º colocado é o Botafogo, ele tá a 3 pontos. Então o Fluminense está buscando essa vaga direta, ele tem a chance na Copa do Brasil, mas enfim, Copa do Brasil ainda tá na semifinal, não é garantia que vai ser campeão. E o São Paulo quer manter pelo menos essa 8ª colocação, porque se Fluminense ou Cruzeiro, um dos dois, ganhar a Copa do Brasil, né? Tem 50% de chance disso acontecer, porque os dois estão nas semifinais, o São Paulo pegaria essa 8ª vaga. E ele vê aqui, ó, o Grêmio encostou, Bragantino, Corinthians jogam ainda, né? E tem esse detalhe. E aí, Matheus Montenegro, olha a campanha do Fluminense em casa, com o Zubeldia. Em São Paulo, inclusive, né? Tem Diga-se de passagem. 100% de aproveitamento com o Zubeldia em casa. 7 jogos, 7 vitórias, meu querido. Isso, olha que maravilha. E assim, não foram jogos fáceis não, viu? Você fala, pegou também só baba. Não. Ó os jogos do... Pegou Flamengo, pegou Mirassol, ó. Ganhou do Flamengo, ganhou do Mirassol, ganhou do Ceará, ganhou do Inter, ganhou do Juventude, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Botafogo, tá? 2 clássicos na conta, Mirassol, tá? Então, campanha muito boa. E o São Paulo, por outro lado, vem irregular, né? Ganhou do Juventude, tudo bem, ganhou do Juventude, mas é o Juventude, né? Foi em casa, né? E 2-1, quase também se complicava no finzinho. Aí perde para Corinthians, perde para Bragantino, fica no 2-2 com o Flamengo. Aí teve esse respiro aqui que deu, o São Paulo vai voltar a jogar bem, mas só foi esses 2 jogos aqui. Depois voltou aí a fase ruim, né? Antes também, perdeu para Grêmio, para Palmeiras. Cara, aqui eu vejo um grande favoritismo do Fluminense, viu? E o São Paulo tá com muitos desfalques também, né? É o principal ponto. Meu irmão, o São Paulo, óbvio que muitos daqui já estão contundidos há um bom tempo, não são titulares e tudo mais. Mas o São Paulo, ele simplesmente tem um total, Fábio Hermano. Eu tô querendo contar aqui para não falar a informação errada. São 14 desfalques confirmados e ainda tem 2 dúvidas, que é Ferreirinha e Pablo Maia, tá? E aí tem baixas importantes que vinham sendo titulares. O goleiro Rafael, né? E o zagueiro Sabino, que foram titulares dos últimos jogos contra o Juventude e não jogam aqui também. Então, assim, o São Paulo está com um time remendado em relação do que é a escalação titular prevista do time, né? Vai sem a Arboleda, vai sem o Sabino, vai sem o Rafael no gol. Aí já tem uma galera que já está contida há mais tempo, né? Lucas, Oscar, Dineno, Calera, Enzo Dias, enfim. Cara, eu confiaria 100% no Fluminense. Eu acho que a vitória tem valor por causa da odd. Eu acho que o Fluminense ganha esse jogo. Time que está com 100% de aproveitamento como mandante com o Zubeldia. É só manter a lógica. E ainda mais o fator que o Zubeldia conhece o São Paulo, né? Você pode botar isso na conta. Mas, para uma mais protegida, cara, o golzinho do São Paulo, eu acho que é... Do Fluminense, correção. Gol do Fluminense. Para você jogar numa dupla e tal, eu acho que é uma das melhores do dia. Quiçá a melhor, tá? Eu acho muito difícil 1,25, o Fluminense né? não fazer gol nesse jogo. Por exemplo, cara, eu acho que é muito melhor o gol do Fluminense do que uma vitória do Nottingham Forest na Liga Europa, do que uma vitória do Aston Villa. Aqui é só o gol, não é nem a vitória, né? Então, custo-benefício aqui eu gosto.
que quiser aumentar, né, essa odd aí, dupla com aí, gol, né, ainda se dupla com protege ali. Para quem não quer ir na vitória seca, mas aqui, assim, claro que futebol é maravilhoso por isso, né? E por isso que as casas de aposta ganham muito dinheiro, né? Porque a zebra às vezes acontece quando você menos espera. Mas, Sim. cara, esse jogo aqui, como a gente não tem bola de cristal, né? A gente tem que analisar o que vem acontecendo, né? Para dar a nossa dica aqui. Cara, eu acho que o Fluminense tem tudo para vencer e pelo menos não perder, tá? Uma vitória do São Paulo aqui seria muito, muito surpreendente. Sim, Bom, é perfeito. isso. Análises feitas, vamos para o nosso bilhete, né? Nosso bilhete pronto. Bom, nosso bilhete tem vitória do Betis e over 0,5 do Fluminense, tá? Vai dar uma odd ali 1,71. Betis joga em casa contra o Trash, né? O time que só tem um ponto, um gol marcado em 4 jogos nessa Liga Europa. O Betis está bem em casa. E o Fluminense só deixar um golzinho contra o São Paulo, odd 1,70. Essa é a nossa aposta que a gente considera mais segura ali. Uma aposta de valor, né? Acima de 1,60 para esta quinta-feira. Perfeito, Fábio, mano. Eu acho que é isso. A gente extraiu o que há de melhor, ao meu ver, na Liga Europa, em termos de custo-benefício, né? A vitória do Betis, eu acho que é onde está mais valor. E esse gol do Fluminense é uma boa pedida, né? Normalmente a gente não gosta muito de misturar, né? Brasileirão com Liga Europa, porque um jogo é de tarde, o outro é de noite, mas é a aposta do dia, né? Então, é só ter paciência ali. Espero que o Betis vença, aí você dá uma segurada ali até de noite. Quem não tiver paciência, quiser ficar só nos jogos da tarde, eu colocaria a vitória do Aston Villa, tá? No lugar do É, gol. que a roda é E parecida, aí? né? Vai dar um oddzinho, É. 60 e pouco. Pode ser. Aí quem quiser fazer uma Mas, só no jogo do Fluminense, pode botar um dupla com gol ali, fazer uma aposta única, enfim. Fica ao seu critério, depende aí da sua metodologia, do que você quer fazer. Enfim, estamos aqui para analisar, né, trazer informações, estatísticas, insights aí para você e você perfeito. com essas informações, né, com o Score Tabs lá também para te ajudar, você faz ali o que você considera melhor, mas sempre lembrando, tá? Aposta é só dinheiro ali, troquinho do pão, nada além disso. Não vamos botar os pés pelas mãos, tá? Ainda mais nesse momento que tá difícil, viu? Apostar tá cada vez mais difícil. Sempre. Bom, Difícil achar odds de valor. de valor, né? Não é nem apostar, é apostar odds de valor para ser lucrativo, né? Porque apostar, enfim, a dificuldade eu acho que é a mesma, né? Mas as odds estão tão esmagadas, né? Que às vezes você aposta num time que é muito favorito, ele não ganha a odd esmagada e para você recuperar tem que fazer várias apostas certeiras. Então, temos esse dilema aí recente aí pro apostador. Bom, Porto Nice, 2 gols no jogo, Roma e Midtjylland, dupla da Roma e under 5,5, Betis e o Trash, vitória do Betis, vitória do Aston Villa contra o Young Boys, vitória do Forest contra o Malmo, tá? Eu botei vitória do Malmo aqui, né? Vitória do Forest, viu, galera? Foi um erro de digitação aqui, não é vitória do Forest, você que está vendo sem áudio aí, botei aqui não, vitória do Forest. Bolonha e RB Salzburg, vitória do Bolonha, vitória também dupla chance do Lyon e Fluminense e São Paulo, gol do Fluminense. É isso, perfeito, né? Fábio Hermano. É isto, fechamos, né? Valeu, tamo junto e até a próxima. Forte abraço, não saia desse vídeo sem se inscrever e deixar seu like.